Boa noite, meu nome é Pedro Augusto e vou falar um pouco sobre o trabalho de pesquisa que eu fiz em uma disciplina de pesquisa também. Sobre dois lados. Bom, o meu tema eu comecei a escolher uma dissertação, mas ainda não tinha definido o que eu iria fazer. Foi lendo a dissertação do Gomes que eu tive algumas ideias, alguns questionamentos que me levaram a definir qual seria a minha pesquisa. Então, as questões que eu fiz foram: em que ponto a formação e a capacidade se diferem, qual que é a diferença e as relações que existem nesses dois conceitos, qual é a causa da atuação informal do músico, o que leva o músico a atuar de certa forma, o modelo de educação musical existente hoje é o mais adequado para o desenvolvimento das habilidades do indivíduo. E por último, o último questionamento é como o educador musical pode contribuir para o surgimento de uma sociedade consciente da necessidade de musicalizar no âmbito escolar. Pode falar. Beleza. Os objetivos da minha pesquisa foram identificar os conceitos de formação musical diante do sistema educacional em transição, no que tange às práticas pedagógicas musicais sob os novos contextos do século XXI. Existem várias questões que foram abordadas na dissertação e nos artigos sobre os modelos existentes na educação musical hoje no Brasil, que é constatado através de pesquisas que precisa-se de rever os modelos que a gente já tem, que foram muito valiosos para a época em que foram lançados e ainda são, mas há uma necessidade de reciclar as formas e as práticas da aula de música, e é isso que eu tento buscar nessa pesquisa, que eu tento buscar nas pesquisas que eu fiz. Com o quadro de sistematização e literatura, eu tentei dar uma resumida aqui, porque isso vai ficar muito grande, então eu ainda tenho três slides, tá? Mas eu vou falar brevemente. A primeira dissertação foi a dissertação do Gomes, eu escolhi no ano de 1998. O trabalho dele era sobre a atuação e formação dos músicos que atuavam nas ruas de Porto Alegre. Ele fez um trabalho de pesquisa através dos relatos de vida de 17 músicos. Ele procurou saber por que a pessoa atuava ali, analisar as situações que levaram essa pessoa a essa prática, e se também as pessoas tinham interesse de fazer outra coisa que não aquilo que estava realizando. Eu acredito que a maior parte do meu trabalho foi baseada na dissertação. As questões de pesquisa dele foram: quem são os músicos que atuam na rua, qual é a formação desses músicos, de que forma eles atuam, para quem atuam e quais as implicações sociais que envolvem a atuação nas ruas. E também uma coisa muito interessante, que é a visão da sociedade sobre esses músicos que atuam em espaços públicos. Os objetivos dele foram evidenciar, através dos relatos de vida, como eu disse, o contexto de formação e as maneiras de aprender música dessas pessoas que tocavam nas ruas. A revisão de literatura fala da análise da atuação dos músicos em perspectiva sociológica. Quais foram os fatores sociais que levaram esses músicos a atuar nas ruas, de que maneira eles aprenderam música, e a grande maioria foi na família. Eles começaram a aprender por dificuldade financeira, não puderam dar prosseguimento no estudo formal da música, apesar de muitos quererem dar continuidade nesse aprendizado musical. Como eu já falei, o método de pesquisa foi relatos de vida, história oral. E os resultados identificaram que a rua é um grande local de aprendizagem para esses músicos, apesar de não frequentar uma instituição formal da educação musical, mas a maioria deles aprendiam e aprendem música no contato com outros músicos nas suas atuações em lugares públicos. Eles atuam por necessidade e a impossibilidade de educação musical formal, a falta de oportunidade, é que é a grande causa dessa atuação. Dos artigos eu vou falar ainda mais breve, porque é muita coisa, não tem como resumir tanto. O primeiro artigo que eu escolhi, ele falava dos objetivos de uma ONG que trabalha com a educação musical. Essa ONG, que no caso aqui é a Música e Cidadania, que também atua em Porto Alegre
desde 95, ela trata de conduzir crianças e adolescentes no caminho musical, e o foco dessa ONG é manter os meninos num direcionamento de apresentação. Os meninos aprendem música, aprendem leitura, mas o grande foco é envolver os meninos numa prática musical em conjunto. Então, como resultado até desse artigo, o autor que fez a pesquisa aponta que o resultado são os prêmios que essa ONG já ganhou, participação em eventos até internacionais com os meninos que antes não tinham perspectiva nenhuma de fazer nada, porque com a baixa renda, situação difícil, a maioria mora em subúrbio. Então, esse artigo veio evidenciar a importância de um trabalho de uma ONG para direcionar novos caminhos para as pessoas. Eu acho que tem a ver com a dissertação, porque se os músicos que atuam nas ruas tivessem tido, de repente, a oportunidade de ingressar numa ONG como essa, que é a Música e Cidadania, talvez pudesse ter traçado outros caminhos de fazer musical que fossem mais interessantes culturalmente e financeiramente também. Pode passar para o próximo isso. Essa é a dissertação, o artigo de Couto, do ano de 2009, e o tema é por que ensinar música na escola. É um debate mais voltado para a Lei 11.769, que ele busca entender se é realmente viável se é viável colocar as músicas como a música como um conteúdo na escola regular. E ela, ao final da sua pesquisa, que isso muito me ajudou também para desenvolver a minha, fala que através da revisão literária ela conseguiu buscar respostas suficientes para que a música seja colocada na grade, a fim de transformar os indivíduos em pessoas mais críticas da arte e também, com isso, criar uma nova sociedade onde as pessoas possam ser mais ativas artisticamente falando, e mais críticas também no contexto que a gente está vivendo agora. Já falei da vinheta que ela usou, foi a revisão literária, e já vou passar para o próximo artigo. Esse artigo não é meio difícil de falar, mas é da Silva Schroeder, e ela questionou quais pontos devem ser revistos na educação musical. Ela abordou isso de uma forma mais baseada também nos livros, tem muita coisa escrita, mas ela viu a necessidade de conhecimento novo para que possa trabalhar as pessoas que estão ingressando, principalmente nesse novo contexto do século que a gente está vivendo agora, que carece de uma coisa mais social do que musical. É preciso usar a música como uma ferramenta de transformar as realidades existentes e fazer de uma forma que você consiga atuar em vários lugares, por exemplo, na escola pública, você saber, porque os recursos são precários. É uma coisa que está chegando agora no nosso país, que é a educação na escola regular. Então é uma maneira diferente de ver música, não tão focada na educação formal de escrita e leitura. Ela fala que é preciso que haja isso, que faz parte, mas colocar o aluno num contexto mais moderno, mais social, usando a música como ferramenta para isso. No caso, o resultado que ela teve da pesquisa foi a necessidade de revisar as práticas pedagógicas, musicais e reavaliar as concepções sobre a educação musical. O método dela também foi a revisão literária. Eu vi que a grande parte desses pesquisadores, eles têm as mesmas fontes, que são aqui a Sonmic, até a Cristina Gross, também é uma fonte muito procurada nesse aspecto, e outros autores também. Pode passar para o próximo. A análise que eu fiz com a revisão da literatura foi que, através desse trabalho de pesquisa, eu pude estabelecer um paralelo entre os trabalhos como escolhidos. Eu afirmo que a grande parte dos músicos que atuam em lugares informais exercem atividades dessa forma por falta da instrução musical formal, capaz de oferecer novos caminhos para o fazer musical. Os dados apontam que esse déficit existe por dois principais motivos:
desigualdades socioeconômicas e pelo fato do Brasil não ter a tradição de ensinar música nas escolas regulares. A criação da lei número 11.769 de 2008 foi o primeiro passo no intuito de reverter essa situação. Mas a verdadeira mudança no cenário brasileiro de educação musical só ocorrerá quando a sociedade se conscientizar que é possível transformar através da música. E enquanto discentes do curso de música, carregamos a responsabilidade de buscar recursos para moldar uma nova sociedade mais crítica e culturalmente ativa. Acho que isso. Sou obrigado mesmo. Alguma pergunta, gente, sobre o tema dele? Pode ser a educação. Pode ser agora.